Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 13 de setembro. Para quem ainda não conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devinvest e eu vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, falar aí sobre o Ibovespa, que subiu no dia de hoje 0,25%, vou comentar aí sobre ele. Apesar dessa leve alta, chegou a subir muito mais e acabou respeitando aquele nível de resistência dos 118.500 pontos. Lembra que a gente vem comentando aqui há um bom tempo? Pois é, respeitou bem aí essa região mais uma vez. Mas tem aí um leve lado mais positivo, vou comentar sobre esse lado logo menos. Antes de tudo, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para você se inscrever. E nos comentários aí embaixo, você já sabe, é só escrever aí o seu pedido de análise para o fechamento de amanhã, tá legal? Bom, vou rodar a vinheta aqui, você aproveita então esse tempinho para fazer tudo isso aí que eu mencionei. Bora lá! Bom, para quem pulou a vinheta, já sabe, né? Deixa aquele joinha aí se você pulou a vinheta, por gentileza, tá bom? Deixa eu só puxar esse monitor um pouquinho mais para cá. Tá um pouco longe, aí eu tô tendo que olhar muito pro canto. Pronto, agora sim. Ibov na tela aí, pessoal. Hoje não tivemos a live pela manhã, infelizmente. Tive um problemaço aí com o microfone. Vou até conferir se está funcionando aqui o microfone agora. Tá, beleza, tá saindo o som aqui. Aí acabei não conseguindo fazer a live. Por conta disso, todos os ativos que foram solicitados ali nos comentários de ontem, eu deixei. Tem uns ativos estranhos aí, vou ver se tem liquidez aqui agora. E se não tiver, aí eu já pulo eles, tá bom? Mas vamos lá, para o que interessa. Ibovespa no dia de hoje 0,26% de alta, respeitando a região de resistência aí dos 118 mil. Puxa, minha ferramenta de desenho não está funcionando aqui também. Espera aí. Agora sim. 118.500 pontos, foi respeitada aí essa região de resistência que já vinha sendo testada anteriormente. Qual é o ponto positivo, levemente positivo, que eu comentei anteriormente? O gráfico de 60 minutos vem corrigindo de maneira tranquila em direção à média, nessa região de topos anteriores, e pode apresentar um novo sinal positivo por aqui, tá? Não só o gráfico de 60, o gráfico de 105 também, a correção está bem bonitinha, pode até continuar um pouquinho mais aí e gerar um sinalzinho de fundo um pouquinho mais para baixo, tá? Mas, né, assim, esse teste que está sendo apresentado aí nessa sessão, devolvendo aqui razoavelmente bem, se eu olho para o intraday, tá devolvendo de uma maneira um pouquinho mais delicada, aí, vamos dizer assim. Então, ainda existe a expectativa aí de um possível fechamento acima dessa região de preço, tá legal? E aí, pessoal, teve um comentário, né, sempre tem algum comentário, falando, vocês só falam de probabilidade, e não ajudam em nada, né? A pessoa até chegou a comentar que está aqui no canal faz 2 anos e basicamente não aprendeu nada aqui com a gente. Eu comentei, tá, pessoal? Eu respondi, no caso. É um conteúdo gratuito, tá? Então, assim, a gente está aqui gratuitamente para vocês todos os dias, com essa análise de fechamento, com as salas de aula, com as salas ao vivo. Agora a gente pretende voltar aí com aqueles outros conteúdos que a gente já tinha aqui no canal, esse sim, de forma mais monetizada, mas assim, aqui diariamente é tudo gratuito, então assim, pode acabar não agradando a todo mundo, tá? Pode realmente, às vezes a pessoa não gosta de mim, do meu perfil, eu não gosto muito do perfil do Dalton, enfim, vai acontecer, né? Vai acontecer. Então, assim, é um conteúdo gratuito e existem diversos outros canais aqui no YouTube também. Então, se você se sentir mais à vontade em tentando encontrar um outro canal que tenha um perfil um pouquinho mais voltado para o seu, perfeito, não tem problema nenhum. As portas aqui do canal da Devinvest estarão sempre abertas, tá? Para você que vai, vem e volta, enfim. Tá? Então, assim, não vamos mudar. O trabalho é em cima de probabilidade, realmente. A gente não tem certeza de onde o mercado vai. E eu não tenho culpa se o mercado está aqui, ó, travado. Não sou eu que faço ele andar para cima ou para baixo. Eu, Kaique, não influencio em nada aqui, tá? Então,
Se está travado, infelizmente, não sou eu que vou fazer destravar, tá, pessoal? E eu realmente vou continuar trabalhando com probabilidade. E qual que é a maior probabilidade para o pregão de amanhã? Ainda de poder testar essa região aí e um fechamento ainda acima da região dos 118.500 pontos, tá? Até que me prove o contrário, ou seja, até que volte mais uma vez para baixo dessa região aí dos 115, dos 116 mil pontos, a probabilidade ainda é mais positiva, tá bom? Dando sequência, mini índice, na sessão de hoje, se resolver corrigir, se resolver carregar na realidade, né? Hoje o meu profit está bem ruim, bem ruim mesmo. Vamos ver se o dólar carrega aqui nos mini índices. Também não. Petro, também não. Meus amigos, quem sabe faz ao vivo mesmo, né? Ou gravado, no caso. Muito estranho isso daqui. Só o Ibov carregando. Agora nem ele mais. Aí, foi. Mini índice. Na sessão de hoje, apresentando aí alta de 0,42%, testando a região da média móvel do gráfico semanal, foi lá em cima testar a região de 120 mil pontos e devolveu. Gráfico de 60 minutos, devolvendo de maneira mais delicada também, podendo apresentar um novo sinalzinho de alta na sequência. Por conta disso, ainda focaria um pouquinho mais em compra amanhã, tá? Só olharia para venda se voltar muito aí para baixo dos 119 mil pontos, principalmente se for para baixo dos 118.700. Qualquer sinal negativo aí abaixo disso, dá para focar em venda. Do contrário, focaria mais em compra, tá, pessoal? Lembrando que todos os dias, a partir das 8h45 da manhã, Dalton está ao vivo aqui com vocês, falando de mini índice, mini dólar, tá? Ainda segue dentro dessa indefinição aqui no curtíssimo prazo o mini índice. Tá? E respeitando, mais uma vez, essa região de resistência de 120 mil pontos. Também precisa fechar aí acima para trazer um viés ainda mais positivo por aqui. Vamos lá. Deixa eu só... Beleza, voltando aqui então. Falando agora do dólar, na sessão de hoje aí o dólar apresentando aqui queda de 0,66% até o momento. O dólar aí que vem para testar novamente aqui a região da média móvel de 3 períodos. Então, bateu ali, fez aquela região de topo, no mesmo nível de topo anterior, não conseguiu gerar uma sinalização de alta por aqui, segue dentro de um movimento de baixa. Se a média do semanal não segurar, o próximo suporte será novamente na região dos 4.857. Gráfico de 60 minutos, tivemos um belo movimento de baixa aqui no início do pregão e uma tentativa de repique aí do almoço em diante, sem muita força aí na ponta compradora. Então a região aí de resistência fica na faixa da média, nos 934, até a região de resistência um pouquinho mais acima, ali nos 943. Bateu próximo aí dessa região de preço, gerou sinal negativo, focaria em venda, ainda tentando pegar algo mais para baixo. A não ser que volte novamente aí para cima dos 950 e gere alguma sinalização positiva, retomaria o viés aí de alta. TI. Esse não. DI, na sessão de hoje, então, dando continuidade no movimento de baixa, ao que a gente já havia mencionado, de poder perder aqui essa região de fundo também. Então, realmente, aí reforçando a expectativa agora de continuidade desse movimento, saiu de dentro daquele canalzinho de alta que vinha sendo apresentado, tentando buscar o repique lá na média do semanal, enfim, pulou fora aí desse canal e agora realmente pode seguir dentro desse movimento de baixa. Se a gente olhar aí para o gráfico... Para o gráfico semanal, a gente vai ter aquele suporte nos 9.990, que seria essa região de fundo anterior aqui, tá? Então seria o próximo nível aí, suporte mais relevante aqui para o DI. Falando agora da Petro, na sessão de hoje aí, apresentando queda de 1,28%, perdeu mínimas anteriores aí, gerou sinalização de saída para quem estava comprado no curto prazo. Agora dá para tentar ficar de olho numa possível compra, num sinal de alta acima da média. Faz um bom tempo aí que não testa a média. Então, se tiver uma correção mais fraca ainda, eu tentando buscar a média, gerando sinal de fundo, abre essa possibilidade de compra. Suporte, na média, 32,70. Depois essa outra região um pouquinho mais abaixo aí dos 32,10, também foi bem testada, bem lateralizada aí, também seria um nível aí de suporte que poderia tentar segurar o preço, tá? Mas gerou sinal de saída aqui no curto prazo, no médio prazo ainda não tem sinal de saída, não perdeu a mínima da semana anterior e nem no gráfico mensal. Falando da Vale, na sessão de hoje aqui, leve queda, 0,24% de queda, segue dentro ainda desse movimentozinho de baixa aqui. Ainda lembrando, pessoal, comentei que o ABC aqui em direção à média fica mais interessante para a compra. Então, se tiver pelo menos mais 1 ou 2 candles aqui
vindo mais próximo à média, gerando sinal de alta na sequência, dá para ficar de olho na compra. Por enquanto, ficaria de fora, tá? Somente aguardando. Ah, Kaique, mas e se amanhã já apresentar um candle de força aqui? Eu, Kaique, não entraria. Se vocês quiserem arriscar, beleza. Compra a aspiração de máxima e já joga o stop curto aqui, porque nem o gap não fechou aí ainda, tá? Então o stop seria nos R$ 67,14. Falando aqui agora das recomendações de swing trade, pessoal. Local Web, na sessão de hoje, subiu aí 3,35%. O papel aí voltou para cima da nossa região de entrada. Tá? Deixa eu só conferir aqui. Controle. A gente não chegou a ver essa máxima, a gente ficou em reunião aqui durante o dia. 7,32, a máxima 7,19. Não acionou ainda o nosso stop, tá? O nosso stop está um pouquinho aí mais para cima. Então seguimos ainda vendidos aqui na operação, tá? Começou a ficar um pouquinho mais fraca a expectativa mais baixista para o papel, por conta realmente aí desse candle de alta apresentado aqui no dia de hoje, tá legal? Mas seguimos aí vendidos. Falando agora de ELMD3, Electromic. Deixa eu só ver se tem volume isso daqui. Olha, eu só vou falar, o volume é razoavelmente ok. Eu só vou falar porque realmente não fiz live aí hoje, então vou ser bonzinho aqui, tá? O papel gerando sinalização de topo no gráfico diário, caindo aí hoje 4,8%, sinal de saída para quem estava comprado no swing trade. Agora o papel tende a corrigir em direção à média, ali nos 16,67, o que pode abrir uma possibilidade de compra na sequência, aí, falando de swing trade ainda. O semanal segue dentro de um movimento de alta, então aquela correção em direção à média no diário pode ainda abrir alguma possibilidade, realmente, aí falando até de médio prazo, tá? De poder esticar um pouquinho mais. Mensal, depois de uma lateralização aqui, conseguiu esboçar uma boa saída. Vamos ver se dá continuidade por aí também. Cosan, na sessão de hoje, apresentando aí estabilidade, 0%, nem de alta, nem de queda. Mas segue ainda dentro deste zigue-zague aqui descendente, tá? Opa, ficou bem ruim esse desenho. Desculpa. Ainda segue aqui dentro desse zigue-zague descendente, tá? Então pode ainda gerar alguma sinalização de topo, sinalização de venda por aqui, tá? Então toma cuidado aqui, tá bom? Tomar um certo cuidado para quem está comprado, dá para jogar um stopzinho aí no zero já. Para quem está de olho em venda de swing trade, existe essa possibilidade. Só tomaria um certo cuidado, porque o mensal já está aqui, ó, em cima da média, tá? Então pode aí dificultar realmente aí a vida dos vendedores essa sinalização de topo. De qualquer maneira, seria um stop curtinho aí, se resolver andar um pouquinho mais aí, por exemplo, buscar a média de 200 no diário, teria um belo de um espaço, ou seja, uma boa relação risco-retorno, tá? Para compra, eu só olharia se, por acaso, gerar o topo e reverter esse topo logo na sequência. Aí eu olharia para uma compra um pouquinho mais arrojada. MOV3, na sessão de hoje, alta de 0,63%, papel aí que também vem aí apresentando um movimento de baixa mais relevante, aí tentou apresentar o repique, fechando novamente aí acima da média móvel de 13 períodos, mas ainda segue dentro de um movimento corretivo no gráfico semanal, tá? Então precisa realmente aí esboçar mais força aqui no curto prazo para realmente anular não, né? Mas encerrar esse movimento de baixa do gráfico semanal e tentar aí retomar a tendência de alta, falando de curto e médio prazo. No médio prazo aqui, gráfico mensal, ainda dentro de um belo movimento de alta, tá? Então, assim, para quem está interessado em alguma compra, também seria aí ou numa reversão de topo, ou depois ficar um pouquinho mais lateral aqui acima da média, gerando uma sinalização de entrada, algo nesse sentido, tá? Não somente aqui uma aspiração de máxima aí amanhã. Para quem já está comprado, se de repente comprou nesse sinalzinho de fundo, stop aí no 0 a 0 já cai bem, tá bom? Falando aqui agora de Kepler, na sessão de hoje apresentando queda de 1,4%, papel que apresentou um movimento mais lateral, depois conseguiu romper aí, confirmando o pivô de alta, hoje aí apresentou esse candle de correção. Se a gente olhar para o gráfico de 105 minutos, o papel está corrigindo de maneira bem bonitinha. Cabe uma entrada aqui pelo gráfico de 105 minutos, numa sinalização de fundo, tentando dar sequência aí no trade através do gráfico diário, tá? Então você entraria pelo gráfico intraday, no gráfico de minutos, né, 105 minutos, tentando pegar a continuidade aqui deste movimento de alta pelo gráfico diário. Seria essa maneira aí que eu olharia para tentar participar de uma possível continuação desse movimento, tá bom?
CSNA 3, na sessão de hoje, representando queda de 0,82%, gerando aqui nova sinalização de topo, após testar a região da média. Para quem comprou essa sinalização de fundo por aqui, ainda segue no sinal de fundo, só vai anular se realmente perder os 11,79, tá? Então precisa reverter esse topinho aí para retomar a expectativa de buscar ali a região de resistência dos 12,60, tá? Então para quem está comprado aí, fica de olho para ver se não vai reverter essa sinalização de topo e dar sequência aqui nesse movimento de baixa. Aí eu pularia fora nos 11,79. PEG 3 na sessão de hoje, bela alta de 3,59%, chegou a subir bem mais, chegou a subir aí quase 6%, bateu na média lá do semanal, devolveu um pouquinho, tá? Ah, Kaique, eu vinha perguntando aí para você se não abria a possibilidade de compra, aí você falou que não, e agora olha só o tanto que o papel subiu e eu perdi. Vamos lá, pessoal, não mudou nada aqui ainda tecnicamente falando, tá? Teve essa boa sinalização aqui de alta no dia de hoje, mas precisa dar sequência aí para realmente mostrar que, poxa, está sendo relevante aqui o movimento, tá? Tinha sido apresentado já um movimento anterior, desculpa, e devolveu tudo, inclusive perdeu ali a região do fundo anterior, né? Devolveu tudo. Então, precisa aí dar continuidade nesse movimento. Para quem aí quiser muito arriscar uma entrada, corrigir aqui pelo menos mais uns 2 candles e tiver uma nova expressão de máxima acima da média ainda, dá para tentar arriscar a entrada aí. Eu, Kaique, não faria, tá? Com as 3 médias aí alinhadas para baixo, eu não faria, tá bom? Eu aguardaria pelo menos o retorno do preço para cima dos R$ 38,20. Banco do Brasil, na sessão de hoje, apresentando, não sei por que veio desse jeito, apresentando leve queda, 0,08%, chegou a subir aí na sessão um pouquinho mais de 1%, o papel ainda segue dentro desse movimento de alta aqui, tá? Para quem aí já está comprado nessa sinalização de fundo, stop no zero, tá legal? Ainda tentando pegar a continuidade desse movimento, pelo menos aí até essa região de topo aí na região dos R$ 48,90, tá? Seria basicamente essa região aqui, tá bom? Não vejo sinal de saída aí, mesmo se perder aqui essa mínima, eu ainda não sairia, tá? Eu deixaria realmente aí no zero. Se voltar muito lá embaixo, aí beleza, pula fora, mas só essa perda de mínima aqui amanhã, eu ainda não pularia fora não, tá? Então dá para manter a posição aí ainda em BBAS3. Magalu, na sessão de hoje aí, zerada, chegou a subir aqui na sessão, quase 4%, 3,87%, testou a região da média móvel de 3 períodos. Para quem estava comprado aí nessa tentativa de repique, o teste na média seria uma possibilidade de pular fora, tá, pessoal? Portanto, se você não pulou fora e continua posicionado, minha recomendação é que você já coloque seu stop no zero. Tira do fundo e já coloca aqui na entrada. Não corra mais o risco, um papel que deixa o sinal de fundo. Opa, deixa. Não quer ir agora, hein? Travou meu profit. Vou ter que abrir novamente aqui. Pera aí, pessoal. Tá mandando até liberar espaço. Pera aí. Vamos lá que a gente abre esse carinha de novo aí. Tá abrindo aqui, já vou colocar na tela aí. Pronto. Então vamos lá. Retomando aqui, estava falando de Magalu, que chegou a... Opa, quase que eu dou sequência aqui com o gráfico pequeno. Chegou a andar aí 6%, tá? Então assim, para um repique aqui, estaria de bom tamanho, falando do curto prazo, tá bom? Para quem quiser levar ainda, põe o stop no zero, se ganhar os 2,70, pode tentar buscar ali a região dos R$3, que seria a média lá do gráfico semanal. Falando agora de BPAC, na sessão de hoje aí apresentando alta de 3,76%. BPAC ainda segue aqui numa indefinição de curto prazo, tá? A gente tem topos descendentes, fundos ascendentes, pode ainda ficar mais travado aqui, mas a expectativa ainda é mais positiva aí para o papel, tá? Se a gente olha para o gráfico mensal, para o gráfico semanal, a correção aqui vem sendo apresentada de maneira bem bonitinha, tecnicamente falando, então ainda vejo aí como uma possibilidade maior aí de compra, tá? De que maneira? Acima dos 33,84, se por acaso você não comprou aqui embaixo, por exemplo. Tá? Então, acima dos 33,80,
eu olharia com bons olhos essa compra. Ou vai lá, fura toda essa região de resistência, retorna, gera um sinal de alta acima da média móvel de 13 períodos. Raiz 4, na sessão de hoje, 1,55% de alta, conseguiu confirmar o pivô de alta aqui, que vinha sendo testado, conseguiu confirmar o fechamento ali ontem, hoje deu sequência no movimento. Próxima resistência é a região ali dos R$ 4,08, seguida da região ali dos R$ 4,27. Portanto, para quem está comprado aí no swing trade, eu tentaria levar até esses níveis de preço aí, tá? Daria para fazer uma parcial inicial nessa primeira região e tentar levar o trade aí até o final, na região ali dos 4,30. Ambipar, na sessão de hoje, alta de 0,95%, papel que, nossa, segue bem lateral aqui. Como vocês já sabem, não gosto muito de operar lateralização, então eu aguardaria o retorno do preço para cima dos R$ 23,60, que seria ali basicamente a região da média móvel do gráfico semanal. Então sai dessa lateralização toda que está até no médio prazo aí e gera algum sinal de alta acima desse nível de preço. Enquanto estiver aqui travado, eu prefiro ficar de fora, tá? Se você já estiver dentro, fica de olho, perdeu a região dos R$ 20,60, ou seja, confirmou o fechamento aí para baixo desse nível de preço, pula fora, porque pode esticar um pouquinho mais aí esse movimento de queda. E por fim, BMOB, BMOB, tem volume esse aqui também? Tem um pouquinho mais que o inicial lá. Enfim, no dia de hoje aí, zerada, chegou até a subir um pouquinho o papel, chegou a subir 1,6%, confirmou aqui um pivôzinho de alta e ainda está dentro aqui dessa expectativa de repique em direção à média do semanal nos R$ 13. Portanto, para quem está comprado, dá para manter posição, tentando levar até essa região aí de preço. As médias estão bem afastadas aqui, então existe a possibilidade de ter algum repique aqui em direção a essa região, para que as médias se aproximem um pouco aí novamente, tá? Então, daria para tentar levar até a região dos 13, e falando aí de maneira bem mais otimista, se de repente continuar o movimento, pode ainda buscar a região dos R$ 13,80, tá? Mas tem esse desafio inicial aqui antes. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos que tivemos aí durante essa gravação, tá? Mas não vou conseguir parar e gravar de novo, porque o Dalton vai participar logo menos aí da BMC News ao vivo, então ele vai precisar usar essa sala aqui, tá? Então, me despeço de vocês nesse momento. Muito obrigado pela atenção de todos. Um excelente resto de quarta-feira. Amanhã a gente se vê novamente na live a partir das 8h45 da manhã com o Dalton, na sala de mini índice, mini dólar, e comigo na sala de ações a partir das 9h45 da manhã. Combinado? Um grande abraço e até mais.